Sêneca, Cartas a Lucílio, livro 8. Ao fim de longo tempo, revisitei a tua querida cidade de Pompeios. Voltei a contemplar a minha adolescência. Tudo quanto por lá fizera em jovem, parecia-me poder ainda fazê-lo. Parecia-me tê-lo feito a um instante. Ah, Lucílio amigo, temos vindo a navegar ao longo da vida, e assim como no mar, segundo as palavras de Virgílio, as terras e as cidades se perdem no horizonte. Assim também nós, nesta veloz carreira do tempo que é a vida, vemos sumir-se primeiro a infância, depois a adolescência, em seguida o espaço que medeia entre os dois marcos, que são a juventude e a idade madura, depois os melhores anos do início da velhice. Finalmente começa a tornar-se publicamente visível a proximidade do nosso fim como homens. Na nossa insensatez, julgamos esse fim como escolho. Na realidade, é um porto a que por vezes somos forçados a abordar, mas que em caso algum deveremos recusar. E mesmo que lá portemos na juventude, será tão insano queixar-nos disso, como de termos navegado a grande velocidade. Como sabes, por vezes a falta de vento atormenta o navegador e não lhe permite avançar. A extrema calma rouba-lhe a paciência, enquanto outras vezes o ímpeto das correntes o impele com toda a velocidade. Considera que conosco se passa o mesmo. Há homens a quem a vida conduziu rapidamente ao termo, a que mesmo relutantemente haviam um dia de chegar. Para outros, contudo, a vida não passa de uma interminável maceração. Ora, como tu bem sabes, a vida não é um bem que se deve conservar a todo custo. O que importa não é estar vivo, mas sim viver uma vida digna. Por isso mesmo, o sábio prolongará a sua vida enquanto dever, e não enquanto puder. Considerará sempre onde deve viver, com que companhias, como deve agir, que ações deve empreender. Deve ter no pensamento a qualidade da vida, não a sua duração. Se lhe deparam muitas situações graves, muitos obstáculos à sua tranquilidade, o sábio retirar-se-á, e não fará apenas como último recurso, mas assim que a fortuna começar a mostrar-se hostil para com ele, deverá meditar seriamente, se não convém pôr de imediato termo à vida. O sábio considera como indiferente se a sua morte é natural ou voluntária. Se ocorre mais tarde ou mais cedo, não tem que recear qualquer grande perda, num líquido vertido a conta-gotas. Quem se interessa por uma gota a mais ou a menos. Morrer mais cedo, morrer mais tarde é questão irrelevante. Relevante é, sim, saber se morre com dignidade ou sem ela, pois morrer com dignidade significa escapar ao perigo de viver sem ela.
Por isso eu acho o cúmulo do efeminado a frase daquele homem de Rhodes que, lançado pelo tirano na masmorra e alimentado como qualquer besta fera, a sugestão de se deixar morrer pela fome, respondeu: um homem, enquanto vive, nunca deve perder a esperança. Talvez isto seja verdade, mas não devemos comprar a vida a qualquer preço. O destino que me aguarda pode ser grandioso, pode ser garantido, mas eu não estou disposto a assumi-lo através de uma desonrosa confissão de fraqueza. Então, o que é preferível? Pensar que a fortuna é toda poderosa contra um homem vivo, ou pensar que a fortuna é impotente contra quem sabe morrer? Há ocasiões, contudo, em que o sábio, mesmo tendo a morte iminente, mesmo sabendo-se condenado ao suplício capital, não fará das próprias mãos as executantes da sentença. Isso seria escolher o caminho mais fácil. É insânia morrer por ter medo da morte. O carrasco há de aparecer. Esperemos por ele. Para que anteciparmos-nos? Para que tornarmos-nos executores da crueldade alheia? Inveja pela posição do algoz, ou desejo de poupar-lhe trabalho. Sócrates poderia ter posto fim à vida, recusando-se a tomar alimento, morrendo assim de inanição, em vez de morrer pelo veneno. No entanto, passou 30 dias no cárcere, à espera da hora da morte, não na expectativa do que pudesse acontecer, ou porque este longo adiamento lhe permitisse muitas esperanças, mas sim por obediência à lei e também para permitir aos amigos aproveitarem os últimos momentos de Sócrates. Não seria estúpido sentir indiferença pela morte e mostrar ter medo do veneno. Escribônia era uma mulher ponderada, tia paterna de Druso Libão, um jovem de tão grande nobreza como estultícia e mais ambicioso do que se podia ser no seu tempo, ou do que ele devia ser, fosse em que época fosse. Druso foi levado, enfermo, do Senado sobre uma liteira, entre um diminuto cortejo fúnebre, pois todos os seus amigos e familiares se afastaram sem piedade de um homem que, mais do que condenado à morte, era já um cadáver, e pôs-se a deliberar se havia de suicidar-se ou de aguardar a execução. Escribônia disse-lhe então: por que queres tu encarregar-te de uma tarefa que pertence a outro? Mas não convenceu. Druso atentou contra a própria vida, e não sem alguma razão, pois um homem condenado pelo seu inimigo a morrer, mais dia menos dia, ao prolongar a vida, está apenas a submeter-se à vontade do adversário. Consequentemente, quando um fator externo faz impender sobre nós a morte, não é possível decidir, de uma forma geral, se a atitude correta consiste em antecipar ou em aguardar essa morte. Muitas são as circunstâncias que podem fazer pender para uma ou outra solução. Se, por exemplo, a alternativa for entre uma morte no meio de torturas e uma morte direta e rápida, como não escolher sem hesitação esta última? Se eu escolho o navio em que vou navegar ou a casa em que vou habitar, também, ao deixar esta vida, posso escolher a forma como morrer. Além disso, se a vida não se torna melhor por ser mais longa, a morte, pelo contrário, quanto mais prolongada for, pior. Mais do que em qualquer outra situação, devemos obedecer, na atitude perante a morte, aos ditames da nossa alma, e esta que se evole com decisão, segundo a forma de morte escolhida, quer se eleja o punhal, ou a corda, ou o veneno que se espalha pelas veias.
há que ser firme na decisão tomada e romper de uma vez os vínculos da nossa servidão. Todos devemos fazer com que a nossa vida mereça a aprovação dos outros. A nossa morte só de nós depende. A forma de morrer que mais nos apraz, essa será a melhor. É estúpido prendermos-nos com pensamentos do gênero. Alguns dirão que eu mostrei pouca coragem na morte. Outros que fui excessivamente precipitado. Outros que haveria formas mais enérgicas de suicídio. Não, tu não deves deixar em outras mãos uma decisão sobre a qual é irrelevante a opinião alheia. O teu objetivo deve ser só um: eximir-se tão rápido quanto possível aos golpes da fortuna. De um modo ou de outro, haverá sempre quem pense mal do teu ato. Encontrarás, todavia, muitos adeptos da filosofia que afirmam não ser lícito atentar contra a própria vida e consideram sacrilégio o suicídio. Segundo eles, devemos aguardar o fim que a natureza nos destinou. Quem assim fala não vê como está tornando impossível a liberdade. Nada de melhor concebeu a lei eterna do que, embora apenas nos dando uma porta de entrada na vida, ter nos proporcionado múltiplas saídas. Porque hei de eu esperar que sobre mim se abata a crueldade das doenças ou dos homens, se posso escapar-me por entre os tormentos e assim iludir a adversidade. Aqui está o único ponto em que não podemos queixar-nos da vida. Ela não retém ninguém. A condição humana assenta numa base excelente. Ninguém é desgraçado senão por sua própria culpa. A vida agrada-te, então vive. Não te agrada, és livre de regressar ao lugar donde vieste, para aliviares as dores de cabeça. Muitas vezes te submeteste à sangria. Para debilitar todo o corpo, basta abrir uma veia. Não é preciso rasgar todo o peito numa imensa ferida. Um bisturi chega para abrir o caminho à suprema liberdade. Um ponto diminuto do nosso corpo basta para nos garantir a segurança. Qual então o motivo que nos torna preguiçosos e cobardes? É que nenhum de nós pensa que, mais dia menos dia, havemos de abandonar esta morada, à maneira dos inquilinos antigos, que as facilidades do local e o hábito conservam nas suas casas, meio em ruínas. Queres tu ser livre perante o teu próprio corpo, habita-o com a disposição de quem está pronto à mudança. Mentaliza-te de que, mais tarde ou mais cedo, hás de prescindir da sua companhia e assim sentir-te-ás mais forte quando fores obrigado a deixá-lo. Como, porém, hão de compenetrar-se da inevitabilidade do próprio fim, entes cujos desejos não conhecem limites. Nenhuma meditação é tão imprescindível como a meditação da morte. Entretanto, vamos nos prendendo com assuntos que, afinal, talvez sejam supérfluos. Temos o espírito preparado contra a pobreza, porque os nossos bens permanecem intactos. Sentimos-nos bem munidos para fazer frente à dor, porque a feliz condição de um corpo sólido e saudável nunca exigiu de nós a prática dessa virtude. Sentimos-nos perfeitamente capazes de suportar a saudade dos amigos desaparecidos, porque, afortunadamente, continuam vivos aqueles que amamos. Um dia virá, porém, que há de pôr-nos diante o problema da morte. Não há razão para pensar que apenas os grandes homens tiveram a força necessária para romper as barreiras da servidão humana. Não há motivo para pensar que um tal ato só está ao alcance de um Catão que, para exalar a alma, abriu com as mãos a ferida que o punhal deixara estreita. Tem havido homens,
da mais baixa condição que, no ímpeto de coragem, alcançaram o porto seguro da morte, impedidos pelas circunstâncias de morrer tranquilamente, sem possibilidade de elegerem livremente o instrumento do suicídio, lançaram mão do que encontraram e, pela coragem, transformaram em armas objetos por natureza inofensivos. Não há muito, um dos germanos, destinados aos combates com feras, enquanto se faziam nos circos preparativos para o espetáculo da manhã, retirou-se para satisfazer uma certa necessidade corporal. A única oportunidade que teve para estar sozinho, longe do olhar dos guardas. Então agarrou num daqueles paus, com uma esponja atada na ponta, que se usam para limpar as imundícies, e enfiou pela garganta abaixo, morrendo por asfixia. É o que se chama o cúmulo do desprezo pela morte. Mas foi uma forma de suicídio nojenta, asquerosa. Mas não será estupidez mostrar-se esquisito na morte? Que atitude heróica deste homem, bem digno de lhe ter sido facultada a escolha do seu destino. Que valor não mostraria ele, se pudesse suicidar-se com Gládio? Com que coragem não se precipitaria ele de uma rocha escarpada, ou se lançaria às profundezas do mar? Mesmo desprovido totalmente de recursos, ainda assim encontrou uma arma que lhe abrisse as portas da morte. Por aqui podes ver como, para morrer, o único obstáculo que se nos põe é a vontade. Sobre o ato tão determinado deste homem, cada um pode pensar o que quiser, desde que se assente neste ponto. É preferível o suicídio mais imundo, a mais higiênica servidão. Já que comecei a citar casos de pessoas de baixa extração, vou continuar. Todos seremos mais exigentes para conosco, se virmos que até os homens mais desprezíveis podem manifestar total desprezo pela morte. Pensamos habitualmente que os Catões, os Cipiões e outros que costumamos ouvir citar com admiração se ergueram a uma altura que os torna inimitáveis. Pois bem, vou mostrar-te que entre os homens que combatem as feras, no circo, se encontram tantos exemplos de coragem, como entre os generais da Guerra Civil. Recentemente, deu-se o caso de um homem que ia numa carroça, rodeado de guardas armados, para participar no espetáculo da manhã. Fingindo-se cheio de sono, pôs-se a cambalear no assento, até que conseguiu meter a cabeça entre os raios de uma roda e conservou-se firme, até que a roda, ao girar, lhe quebrou o pescoço. O carro que o conduziu ao suplício foi o instrumento da sua liberdade. Quando queremos mesmo deixar esta vida, não há obstáculos que nos possam impedir. A natureza deixa-nos abertas todas as portas. Quando as circunstâncias o permitem, pode eleger-se uma forma de suicídio menos brutal. Quando temos à mão muitos recursos com vista a esse objetivo, podemos escolher entre eles e pensar qual a forma preferível de conquistar a liberdade. Numa situação desesperada, contudo, há que tomar como melhor o meio que está mais ao alcance, por muito extravagante e original que seja. A quem deseja suicidar-se, desde que lhe não falte o ânimo, não lhe faltará também a imaginação. Não vês tu como até os mais ínfimos escravos, quando a dor os estimula, se enchem de coragem e conseguem enganar os guardas mais vigilantes? Homem de valor é aquele que não só exige de si o suicídio, como ainda encontra forma de o realizar. Mas eu prometi citar-te mais exemplos ocorridos nos jogos do circo. Durante o segundo espetáculo de Naumaquia, um dos bárbaros enterrou na garganta a lança que recebera para combater os adversários. Por quê? Disse ele.
por que não escapar desde já a todos os tormentos e humilhações? Por que estar à espera da morte, se tem uma arma nas mãos? Espetáculo tanto mais admirável este, quanto mais conforme a moral, é os homens aprenderem a morrer em vez de matar, pois que a coragem que estas almas depravadas ou mesmo criminosas manifestam, não a manifestaremos nós, a quem uma longa meditação, a quem o uso da razão, mestre universal, preparou contra todas as contingências? A razão ensina-nos que várias podem ser as vias seguidas pelo destino, mas que o fim é apenas um, e nada interessa o ponto de partida daquilo que é inevitável. A mesma razão te aconselhará a morrer, se possível, do modo que te agradar, senão do modo que for viável, isto é, a aproveitar a forma de suicídio que as circunstâncias te depararem. Se é imoral viver impetuosamente, morrer no ímpeto, pelo contrário, é admirável. De vez em quando, colocas-me questões de ordem muito concreta, esquecido de que estamos separados por toda a vastidão do mar. Ora, a relevância de um conselho assenta em grande parte na sua oportunidade. Assim, é inevitável que, em relação a certos problemas, a minha opinião chegue ao teu conhecimento, quando a opinião contrária talvez fosse já a mais adequada. Os conselhos, de fato, têm de adequar-se às circunstâncias, porque a nossa vida se passa a correr num turbilhão, e por isso mesmo, um conselho tem de ser ministrado no dia exato. E mesmo assim, já pode chegar atrasado, tem de ser ministrado, como soe dizer-se, no instante exato. Vou, no entanto, indicar-te um meio de te orientares, sempre que queiras saber qual a atitude a evitar ou a assumir. Regula-te pelo bem supremo, pelo objetivo de toda a tua vida. Todas as nossas ações devem conformar-se com o bem supremo. Somente é capaz de determinar as suas ações individuais o homem que possui a noção do objetivo supremo da vida. Nenhum pintor, mesmo que tenha as tintas preparadas, consegue representar o que quer que seja, se não tiver uma ideia definida do que quer pintar. Consequentemente, é um erro toda a gente deliberar sobre os episódios da sua vida, e ninguém sobre ela na sua totalidade. O arqueiro, ao disparar uma flecha, deve conhecer o alvo que pretende atingir, para poder apontar e regular a força do disparo. As nossas deliberações serão vãs, desde que não tenham um alvo preciso a atingir. Quem não conhece o porto que demanda, nunca encontrará ventos propícios. O acaso tem, assim, necessariamente muito peso na nossa vida, porquanto nós vivemos ao acaso. Acontece até a muita gente pensar que não sabe coisas que sabe. Sucede-nos com frequência não dar pela presença das pessoas que estão conosco e, semelhantemente, ignorarmos que o objetivo do supremo bem está mesmo ao nosso lado. Não são precisas muitas palavras, nem longos circunlóquios, para tu entenderes em que consiste o bem supremo. Apontar-te-ei, por assim dizer, com o dedo e do modo mais conciso possível. Aliás, que interesse tem de compor em elementos o supremo bem, quando se pode defini-lo como aquilo que se conforma com a moral, quando se pode até, para tua maior admiração, dizer que o único bem é aquilo que se conforma com a moral. Todos os outros bens são falsos e impuros, se tu te convenceres disto, se tu adorares a virtude, pois amá-la apenas de pouco serve, então tudo quanto seja tocado pela virtude terá a teus olhos nobreza e felicidade, independentemente do que os outros possam pensar. A submissão à tortura, desde que tu, a vítima,
te sintas mais seguro de ti do que o carrasco. A doença, desde que te não queixes da fortuna, nem te deixes vencer pela enfermidade. Tudo, enfim, que, na opinião corrente, são formas de mal, perderá sua força e transformar-se-á em bem, se tu fores capaz de dominar a situação. Uma coisa tem que ficar clara: não é um bem senão o que for moral. Todas as adversidades merecerão até o nome de bens, desde o momento em que a virtude lhes confira valor moral. Muita gente pensa que as nossas teorias estão acima do que a condição humana permite, e com uma certa razão, quando apenas se toma em consideração o corpo, mas se passar a tomar-se em consideração a alma, ver-se-á como a bitola, para medir o homem, deve passar a ser a divindade. Eleva-te, Lucílio, meu excelente amigo, abandona essas frioleiras literárias de certos filósofos que reduzem a grandeza da filosofia à análise das sílabas e rebaixam e humilham a alma com os seus ensinamentos de pormenor. Tornar-te-ás assim, igual aos descobridores destes princípios, e não a esses mestres e praticantes de filosofia, que fazem dela uma coisa abstrusa, em vez de um estudo sublime. Sócrates, que reduziu toda a filosofia ética, dizia que a suprema sabedoria consistia em distinguir o bem e o mal. Se a minha autoridade tem para ti algum valor, dizia ele, pratica a moral para poderes ser feliz, e não te importes que fulano ou cicrano te ache estúpido. Deixa que os outros te ofendam e te injuriem, desde que possuas a virtude. Em nada serás lesado por isso. Se queres ser feliz, se queres ser um homem de bem e digno de confiança, não te importes que os outros te desprezem. Ninguém conseguirá atingir este nível se previamente não tiver negado qualquer valor a tudo mais, se não tiver colocado todos os bens em pé de igualdade, porque não existe bem onde não há moral, e a moral é sempre a mesma, em todas as circunstâncias. Que dizes? Então, é indiferente que Catão seja eleito ou recusado para pretor? É indiferente que na batalha de Farsália Catão seja vencido ou saia vencedor? O bem resultante de Catão, mesmo após a derrota do seu partido, não poder ser derrotado, é equivalente ao bem que resultaria de Catão regressar à pátria como vencedor e como artífice da paz? Como não, se idêntica é a virtude com que se domina a má fortuna, ou se usufrui da boa. A virtude não pode ser maior ou menor, tem apenas uma grandeza absoluta. Mas General Pompeio perderá o seu exército, o partido aristocrático, o mais belo adorno da República Romana, o Senado em armas, a primeira linha do partido pompeiano, será posta em fuga nessa única batalha, enquanto a queda em ruínas de um tão grande império se dividirá pelo mundo inteiro. Parte desmoronar-se-á no Egito, parte em África, parte na Espanha. Para cúmulo da miséria, à República Romana nem ao menos foi dado ruir, de uma só vez. Tudo isso sucederá, e mais ainda, no seu próprio reino. De nada valerá a juba o conhecimento do terreno, nem a coragem obstinada do povo em defesa do seu rei. Os uticenses, dominados pela adversidade, romperão os vínculos da lealdade, e a fortuna proibirá a Cipião em África o uso do velho cognome. Desde sempre, porém, a providência velou porque Catão em nada fosse lesado, mas Catão foi vencido. Podes inserir este episódio entre as derrotas de Catão, mas há impossibilidade de vencer a guerra. Catão encara com a mesma grandeza de alma, com que viu ser-lhe recusada a pretura. No dia em que perdeu as eleições, entreteve-se a jogar. Na noite em que decidiu suicidar-se, entreteve-se a ler.
situou no mesmo plano a recusa para a pretura e a partida desta vida, convencido como estava de que devemos suportar todas as contingências. De resto, por que razão não havia ele de encarar com coragem e equanimidade esta transformação da República? Há alguma coisa que esteja isenta do perigo da mudança? Não está a terra, nem o céu, nem toda esta máquina do universo, embora se mova por ação da divindade. O mundo não conservará sempre a ordem atual. Um dia virá que o há de desviar do presente curso. Todos os seres obedecem à lei do tempo. Tudo tem de nascer, crescer, extinguir-se. Os corpos celestes que tu vês girar sobre as nossas cabeças. Este solo, aparentemente tão sólido em que assentamos firmemente os pés, tudo há de murchar e de extinguir-se. Em todo o ser está contida a sua futura degenerescência. A natureza, embora as respectivas durações sejam diferentes, destina ao mesmo fim. Todos os seres, o que é, deixará de ser, não porque seja aniquilado, mas porque se transforma. Para nós, porém, a metamorfose é equivalente à aniquilação, porque apenas consideramos resultados imediatos, porque o nosso espírito embotado e agarrado a este corpo não é capaz de ver mais além. Se assim não fosse, o homem teria mais coragem para encarar o fim próprio e o dos seus, caso pensasse que, como tudo mais, a vida e a morte se sucedem alternadamente, que cada coisa se dissolve nos seus componentes, que componentes dispersos se agregam para formar cada ser, e que nessa atividade se manifesta eternamente a ação da divindade que modera o universo. Deste modo, percorrendo com espírito todo o revolver dos tempos, poder-se-ia dizer como M. Catão: toda espécie humana, presente ou futura, está condenada à morte. Todas as cidades florescentes que têm havido, todas as metrópoles enriquecidas por conquistas imperiais, um dia ignorar-se-á até onde ficavam, pois todas desaparecerão, levadas por várias formas de destruição. Umas serão arrasadas pela guerra, a outras consumi-las-á a inação, a paz transformada em indolência, e essa peste funesta que se sucede à abundância da riqueza, o luxo. Todas essas planícies férteis serão submersas por uma inesperada irrupção do mar, ou ruirão nas entranhas da terra, por súbito aluimento do solo. Porque então indignar-me ou afligir-me se precede um pouco o destino comum da República. Uma alma grande deve submeter-se à divindade e obedecer sem hesitação à lei geral do universo. Após a morte, a alma ou passa a uma forma superior de vida, ascendendo, luminosa e tranquilamente, à esfera divina, ou então, caso volte a confundir-se no todo da natureza, de certo não sofrerá com isso a mínima aflição. Por consequência, a vida, segundo a ética de M. Catão, não é um bem superior à sua morte, segundo a ética, uma vez que a virtude não pode sofrer acréscimo algum. Sócrates dizia que verdade e virtude são uma e a mesma coisa, tal como a verdade não pode ser acrescida, também a virtude o não pode. A virtude só tem uma medida, é um valor absoluto. Não há, portanto, razão para te admirares quando te digo que todos os bens são iguais, quer os que obtemos deliberadamente, quer os que as circunstâncias nos proporcionam. Se admitires desigualdade entre estas duas categorias, e incluires, por exemplo, a coragem perante os tormentos na classe dos bens inferiores, estarás, ao fazer isso, a incluí-lo na classe dos males. Serás levado a dizer que Sócrates era infeliz na prisão, que Catão se sentia infeliz.
ao abrir a ferida com ânimo ainda maior do que mostrar ao ferir-se. Que Régulo foi o mais desgraçado dos três, quando se entregou à tortura para guardar a palavra dada aos inimigos. Ninguém, todavia, a menos que seja o último dos cobardes, ousará afirmar tal coisa. Há quem negue que Régulo fosse feliz, mas ninguém afirma que fosse desgraçado. Os antigos acadêmicos admitem que se pode ser feliz no meio da tortura, mas não de uma forma total e plena. Tal posição é inaceitável. Se não se for feliz, não se pode gozar do supremo bem. O supremo bem não admite qualquer grau superior a si, desde que nele se contenha virtude, e desde que a virtude não seja diminuída pela adversidade e permaneça intacta, mesmo que o corpo sofra alguma amputação. E de fato a virtude mantém-se. É que eu concebo a virtude como animosa e sublime, e tanto mais ardente, quanto mais obstáculos encontra. A mesma disposição de espírito que assumem frequentemente os jovens, de índole nobre, quando se deixam tocar pela beleza de qualquer ação eticamente válida, a ponto de desprezarem todos os eventuais condicionalismos. Essa mesma disposição incutirá e infundirá em nós a filosofia. Ela nos persuadirá de que o único bem é aquilo que é conforme à moral, e de que um tal bem não admite nem diminuição nem acréscimo, assim como não admite curvatura régua com que se traça uma linha reta. A mínima alteração nessa régua implica um defeito na retidão da linha. O mesmo, portanto, diremos da virtude. É como uma linha reta que não admite a mínima curvatura. Pode a virtude tornar-se mais rígida, mas nunca poderá tornar-se mais intensa. A virtude formula juízo sobre tudo, mas nada pode formular juízo sobre ela. E se a própria virtude não pode tornar-se mais reta, também as ações que se realizam por meio da virtude não podem ser mais retas umas do que as outras, pois todas elas têm de se conformar com a virtude, donde se conclui que todas são iguais entre si. Que dizes? Estar reclinado num festim ou estar a ser torturado são coisas iguais entre si? Parece-te estranho? Pois digo-te uma coisa que ainda vais estranhar mais. Estar reclinado num festim é um mal, enquanto estar deitado na mesa de torturas é um bem. Se no primeiro caso agirmos contra a moral e no segundo conforme a moral, não é a matéria do ato, mas sim a virtude que distingue os atos em bons e maus. Onde quer que esteja presente a virtude, só pode haver uma medida, só pode haver um valor. Já sei que me exponho aos ataques de quem mede pelo seu próprio o ânimo dos demais. Ao afirmar que são equivalentes os bens do juiz que julga, segundo a ética, e os do citado em juízo que se mantém dentro dos princípios da ética, ou declarar igualmente boa a posição do general triunfador e a do prisioneiro que marcha adiante do carro triunfal, sem que a sua alma se deixe abater. Há pessoas que julgam impossível tudo quanto elas próprias são incapazes de fazer, ou seja, que opinam sobre a virtude, partindo do ponto de vista das próprias debilidades. Porque espantar-nos que possa ser vantajoso, por vezes mesmo desejável, expor-nos ao fogo, às feridas, à morte e à prisão. Para o homem esbanjador, a austeridade é um castigo. Para o preguiçoso, o trabalho equivale a um suplício. Ao efeminado, toda labuta causa dó. Para o indolente, qualquer esforço é uma tortura. Pela mesma ordem de ideias, toda atividade de que nos sentimos incapazes se nos afigura dura e intolerável, esquecendo-nos de que, para muitos, é uma autêntica tortura passar sem vinho ou acordar de madrugada. Qualquer dessas situações não é difícil por natureza, os homens é que são moles e efeminados. Para formar juízos de valor,
sobre as grandes questões. Há que ter uma grande alma, pois de outro modo atribuiremos às coisas um defeito que é apenas nosso, tal como objetos perfeitamente direitos nos parecem tortos e partidos ao meio quando os vemos metidos dentro d'água. O que interessa não é o que vemos, mas o modo como vemos, e no geral, o espírito humano mostra-se cego para a verdade. Indica-me um jovem ainda incorrupto e de espírito alerta, e ele não hesitará em julgar mais afortunado o homem capaz de suportar todo o peso da adversidade, sem dobrar os ombros, o homem capaz de alçar-se acima da fortuna. Não é proeza nenhuma manter a calma quando a situação é tranquila. É admirável, pelo contrário, conservar o ânimo quando todos se deixam abater, mantermos-nos em pé quando todos jazem por terra. O que há de mal na tortura e em tudo mais a que damos o nome de adversidade? Apenas isto. Segundo penso, o fato de nos abaixar, abater, humilhar o espírito. Ora, nada disto pode suceder ao homem sábio, o qual se mantém vertical, seja qual for o peso sobre os seus ombros. A um tal homem, coisa alguma deste mundo pode humilhar. Um tal homem a nada do que é inevitável se recusa. O sábio não se lamenta se lhe acontecer algo daquilo a que a condição humana está sujeita. Conhece as próprias forças, sabe que não vergará sob o peso. Com isto, eu não estou a colocar o sábio à parte do comum dos homens, nem a julgá-lo inacessível à dor, como se de um penedo insensível se tratasse. Apenas recordo que o sábio é composto de duas partes. Uma é irracional e sensível, portanto as feridas, as chamas à dor. A outra é racional, dotada de convicções inabaláveis, inacessíveis ao medo, indomável. É nessa parte que reside o supremo bem para o homem. Enquanto seu bem próprio ainda está por preencher, o espírito do homem pode resvalar na incerteza, mas desde o momento em que atinge a perfeição, adquire para sempre a estabilidade total. O homem que iniciou a marcha para o bem supremo e cultiva a virtude, mas que, embora se aproxime da meta, ainda não atingiu a plenitude, pode por vezes recuar e diminuir algum tanto a sua energia mental. É compreensível, pois ainda não ultrapassou a fronteira da incerteza, ainda escorrega na dúvida. Mas o homem que atingiu a ventura da perfeita virtude, esse tanto mais respeito tem por si mesmo, quanto mais violentamente já foi posto à prova. Ações que fazem recuar os outros, se forem exigidas por qualquer dever moral, tal homem fala-as-á, e com entusiasmo, preferindo de longe ouvir gabar o seu valor, do que a sua felicidade. Mas vamos, enfim, à questão que esperas ouvir-me tratar, para que te não pareça que a virtude estoica paira para além da humanamente possível. Dir-te-ei que o sábio também pode estremecer, sofrer, perder a cor, pois tudo isto são sensações fisicamente naturais. Onde é que está então a desgraça? Quando é que estes sintomas se tornam no mal verdadeiro? É apenas quando causam o abatimento da alma, quando levam o homem a confessar a sua servidão, quando forçam a arrepender-se de si mesmo. O sábio será capaz de dominar a fortuna com a sua virtude, ao passo que muitos adeptos da filosofia se deixarão assustar por ameaças de somenos importância. Neste ponto será nosso o erro, se exigirmos de um principiante aquilo que exigimos ao sábio. Pelo que me toca, ainda estou na fase de assimilação destes princípios. Ainda não atingi a fase da completa persuasão. E mesmo que eu tivesse atingido, não teria ainda tempo para os ter de tal modo assimilado e praticado que eles me pudessem ocorrer em qualquer emergência. Há certas cores que a lã assimila a uma só passagem, outras só ao fim de muitas aplicações, ficam bem impregnadas no tecido. Semelhantemente,
há certas áreas do conhecimento que, uma vez apreendidas, podem de imediato ser postas em prática. A filosofia, porém, só após longa e profundamente interiorizada, só depois de ter não só colorido, mas impregnado mesmo a alma, é que está em condições de proporcionar os resultados inicialmente prometidos. De uma forma breve e sintética, esta tese pode resumir-se assim: o único bem é a virtude. Não existe bem onde não existe virtude, e quanto à virtude, diremos que ela reside na melhor parte de nós mesmos, ou seja, na parte racional. A virtude não é outra coisa senão a faculdade de ajuizar de uma forma correta e imutável. Dessa faculdade provém as decisões da vontade, e graças a ela se clarifica a natureza de todas as formas que despertam a vontade. De acordo com essa faculdade, é legítimo considerar como bens, e como bens iguais entre si, tudo aquilo em que existe a presença da virtude. Os bens do corpo são de fato bens para o corpo, mas não são bens de valor absoluto. Tais bens podem ter algum valor, mas carecem de dignidade. Entre eles existem consideráveis diferenças. Uns são mais valiosos, outros menos. Entre os próprios praticantes da filosofia, devemos necessariamente admitir que existem fortes diferenças. Este, por exemplo, já progrediu tanto que se atreve a erguer os olhos para a fortuna, embora sem constância, pois os olhos ficam como cegos perante o excessivo brilho. Aquele já avançou tanto que, se não chegou ainda à meta e ganhou plena confiança em si mesmo, já pode pelo menos encarar de frente a fortuna. Uma coisa ainda incompleta está necessariamente sujeita a oscilar, a progredir, a recuar ou mesmo a ruir. E ruirá certamente, se não houver vontade e esforço em andar para frente. Se abrandamos um pouco que seja a aplicação e o esforço constante, andaremos certamente para trás, e ninguém conseguirá retomar o progresso no mesmo ponto em que o interrompeu. Só há uma solução, portanto, ser firme e avançar sem descanso. O caminho que resta percorrer é mais longo que o já percorrido, mas grande parte do progresso consiste na vontade de progredir. De uma coisa tenho eu plena consciência: quero progredir, quero com toda a alma. Sei que também tu estás cheio de entusiasmo, no sentido de buscar atingir a virtude com todas as energias. Avancemos, pois só assim a vida nos será de utilidade. De outro modo, não passa de um entrave, e um entrave desonroso para quem vive no meio do vício. Façamos com que todo o nosso tempo nos pertença, o que só será possível se começarmos por nos tornarmos donos de nós próprios. Quando nos será concedida a indiferença perante as boas ou mais graças da fortuna, quando nos será dada a faculdade de dominar todas as paixões, de submetê-las à nossa vontade, de poder enfim dizer esta palavra: venci. Perguntas-me quem é que eu pretendo vencer? Não são os persas, nem as últimas tribos da Média, nem os povos guerreiros que porventura existiam para além da Dácia, mas sim a avidez, a ambição e o medo da morte, que até dois grandes conquistadores do mundo saiu vencedor. A questão que me puseste era para mim imediatamente evidente, dado que eu tinha estudado a fundo esse assunto. Sucede, porém, que há um certo tempo tenho estado sem exercitar a memória que, por isso, me não acode com facilidade. Passa-se comigo o mesmo que com os livros que se colam quando não são manuseados. Tenho de desenrolar o meu espírito e, sem demora, pôr em movimento todos os conhecimentos nele depositados, de modo a tê-los em forma sempre que me forem necessários. Essa tua questão, portanto, vamos adiá-la por agora.
dado que ela me vai exigir considerável esforço e atenção. Quando tiver oportunidade de permanecer com certa demora no mesmo sítio, tomarei o assunto entre mãos. É que enquanto certos temas se podem escrever, mesmo quando andamos de carro, outros, pelo contrário, exigem repouso, vagar, solidão. De qualquer modo, mesmo durante esses dias plenos de ocupações, devemos meditar sobre um tema qualquer, e isso ao longo de todo o dia. Novas ocupações é coisa que todos os dias temos, parece que fazemos sementeiras delas. De uma, vão sempre nascendo outras, e o resultado é que, continuamente, vamos adiando os nossos estudos. Quando tiver terminado esta tarefa, dar-me-ei a filosofia, de alma e coração, dizemos nós, ou então, mal me veja livre desta amassadora tarefa, vou entregar-me ao estudo. Ora, nós não deveremos praticar a filosofia quando tivermos vagar, mas sim conseguir o máximo de vagar para podermos praticar a filosofia. Há que pôr de lado todas as demais ocupações para nos consagrarmos a um estudo ao qual nunca será demais o tempo dedicado, ainda que a vossa vida se prolongue, desde a infância até a máxima longevidade possível. Não faz muita diferença que o estudo da filosofia seja totalmente negligenciado ou apenas cortado de interrupções. De fato, se interrompemos o estudo, nunca ficaremos ao ponto em que a interrupção cedeu, mas à maneira de uma mola excessivamente esticada. Voltamos ao ponto de partida, precisamente por carecermos de continuidade. Temos de oferecer resistência às nossas ocupações, temos de as eliminar, em vez de as multiplicar. Não há ocasião alguma que seja menos oportuna para um tão salutar estudo, e apesar disso, muitos homens aqui o não praticam, por andarem envolvidos em situações que, precisamente, tornam tal estudo imprescindível. Há de surgir qualquer coisa que me impeça o estudo. Não, se tratar de alguém cujo espírito se entregue à tarefa com alegria e entusiasmo. A alegria pode sofrer interrupções, no caso de pessoas ainda insuficientemente avançadas, enquanto no caso do sábio, o bem-estar é um tecido contínuo que nenhuma ocorrência, nenhum acidente pode romper. Em todo tempo, em todo lugar, o sábio goza de tranquilidade. Por quê? Porque o sábio não depende de fatores externos, não está à espera dos favores da fortuna ou dos homens. A sua felicidade está dentro dele. Fazê-la vir de fora seria expulsá-la da alma, que é onde de fato a felicidade nasce. Pode, uma vez por outra, surgir qualquer ocorrência que lembre ao sábio a sua condição de mortal, mas ocorrências deste tipo são de somenos importância e não a atingem mais do que a flor da pele. O sábio, insisto, pode ser tocado ao de leve por um ou outro contratempo, mas para ele o sumo bem permanece inalterável. Volta a dizer que lhe podem ocorrer contratempos, provindos do exterior, tal como um homem de físico robusto não está livre de um furúnculo ou de uma ferida superficial. Em profundidade, porém, não há mal que o atinja. Há diferença existente, insisto ainda outra vez, entre o homem que atingiu a plenitude da sabedoria e aquele que ainda lá não chegou. É a mesma que se verifica entre um homem são e um convalescente, de doença grave e prolongada. Para este, a diminuição da intensidade da doença já quase significa saúde, mas, se não se precaver, o mal rapidamente se agrava e volta à primitiva forma. O sábio, em contrapartida, nem pode retroceder, nem sequer pode avançar mais na via da sapiência. A saúde do corpo está à mercê do tempo, e o médico, se a pode restituir, não a pode garantir perpetuamente.
E tanto é assim que, com frequência, o mesmo doente o volta de novo a chamar. A saúde da alma, essa obtém-se de uma vez por todas, e totalmente. Dir-te-ei agora o que significa uma alma sã. É cada um contentar-se consigo mesmo, ter confiança em si próprio, saber que todos os votos feitos pelos homens, todos os benefícios que trocam entre si, não têm a mínima importância para a obtenção da felicidade. Uma coisa passível de acréscimo não é uma coisa perfeita. O homem que quer vir a possuir uma permanente alegria tem de fruir apenas do que efetivamente lhe pertence. Ora, todos os bens a que o comum dos mortais aspira são, de uma forma ou outra, transitórios, pois de coisa alguma a fortuna nos permite a posse para sempre. Mesmo esses bens transitórios, contudo, podem ser-nos agradáveis se estiverem sujeitos ao controlo e à influência da razão. Apenas a razão pode tornar recomendáveis esses bens, cujo usufruto se revela nocivo a quem os ambiciona por si mesmos. Átalo usava habitualmente deste símile: já viste com certeza um cão de boca aberta, pronto a agarrar os bocados de pão ou de carne que o dono lhe atira? Cada bocado que apanha, engole-o logo todo inteiro e novamente abre a goela na esperança do mais que há de vir. Conosco passa-se o mesmo, pomos imediatamente de lado tudo quanto a fortuna nos atira, para a satisfação das nossas expectativas, e ficamos ansiosos e embasbacados à espera de agarrar a próxima dádiva. A atitude semelhante nunca o sábio a tem. O sábio goza de plenitude, é com plena segurança que recebe ou restitui os dons da fortuna. Usufrui de uma alegria inexcedível, permanente, sua, para sempre. Um homem dotado de boa vontade, já algo avançado na prática da filosofia, mas muito distante ainda da plenitude, pode deixar-se afetar pelas alternâncias da sorte, sentindo-se umas vezes elevado até ao céu e outras completamente prostrado por terra. Quanto àqueles que, por completo, são destituídos de estudos filosóficos, a sua queda no abismo não conhece limite. Tudo se passa como se tombassem no caos de Epicuro, no vazio sem fronteiras. Há ainda um terceiro gênero de homens, o daqueles que se iniciaram na filosofia, mas ainda a não dominam. Tem-na, todavia, como meta já visível, já, passa a expressão, ao alcance da mão. Este tipo de homens já se não deixará abater, já avançou demais para retroceder. Eles não pisam ainda a terra firme, mas já se encontram dentro do porto, dado que há, como vimos, uma tão grande diferença entre o tipo superior e o tipo inferior de homens, dado que mesmo o tipo intermédio está sujeito às suas flutuações, nomeadamente ao perigo gravíssimo de regressar aos hábitos nocivos, impõe-se esta conclusão: nós não devemos ceder às nossas ocupações, temos de nos livrar delas, se as deixarmos tomarem conta de nós. Então, quando umas cessarem, outras virão tomar o seu lugar, façamos por as recusar liminarmente. Melhor é não começar a praticá-las do que ter de pôr-lhes fim abruptamente. Em minha opinião, laboram em erro aqueles que pensam serem os fiéis praticantes da filosofia, homens insolentes e obstinados, que apenas sentem desprezo em relação aos magistrados, aos reis, a todos, enfim, a quem cabe o encargo da administração pública. É precisamente o contrário que se passa. Nenhuma classe de pessoas lhes tem maior gratidão, e com toda justiça, pois a ninguém os seus préstimos são mais notórios do que aos filósofos, aos quais proporcionam as benesses de uma vida de ócio e tranquilidade. Os filósofos, portanto, que nos seus esforços, com vista a uma vida consagrada à moral, só têm a beneficiar com a segurança social,
Veneram como a um pai o príncipe a quem devem tal benesse. Tem mesmo para com ele uma dívida muito superior a dois que vivem no meio da agitação da política. Pois estes, embora muito devam aos príncipes, muito também exigem deles, como gente cujas ambições, tanto maiores quanto mais são satisfeitas, liberalidade alguma pode contemplar ao ponto de as deixar saciadas. De fato, quem pensa no que está para receber, esquece com facilidade os benefícios já recebidos. O maior mal que a ambição arrasta consigo é a sua permanente ingratidão. Acrescente-se ainda que nenhum político pensa no número de adversários que já venceu, mas apenas naqueles por quem foi vencido. Para os políticos, é menos grato ver muitos em posição inferior à sua, do que penoso lhes é ver alguém na sua dianteira. É este um vício comum a toda espécie de ambição, nunca olhar para trás. Aliás, não é somente a ambição, que é instável, mas todo tipo de desejo, porquanto sempre começa pelo fim. Em contrapartida, o homem sincero e puro, que abandona o Senado, o foro e todos os demais cargos administrativos do Estado, esse homem só sente estima pelo príncipe que lhe permite a libertação. Apenas esse homem pode testemunhar desinteressadamente em favor do príncipe e ter em relação a ele, sem que este o saiba, uma enorme dívida de gratidão. O filósofo tem pelos mestres a quem ficou devendo a libertação do caminho do erro, toda a veneração e respeito. O mesmo sente ele em relação ao príncipe, à sombra de cuja proteção pode dedicar-se aos seus elevados estudos. Mas um rei não se limita a dar a sua proteção aos filósofos. É evidente que não. Mas vejamos, imagina que Netuno proporcionou a uma travessia marítima a mais completa calmaria. Não é verdade que em idênticas circunstâncias um homem cujo navio transportava uma carga maior e mais preciosa se mostrará mais grato para com Deus? Não é verdade que o mercador pagará mais pressurosamente a promessa feita do que o simples passageiro? Não é verdade que mesmo entre os mercadores se lhe mostrará muito mais grato aquele que transportava perfumes, púrpuras e outros bens pagáveis a peso de ouro do que um outro cuja carga quase nada valia e quase só servia para lastro? Pois com os filósofos a situação é a mesma. O benefício da paz, embora extensível a todos, sentem-no mais profundamente os que dela sabem usar. De entre os nossos concidadãos, muitos há que despendem mais energia em tempo de paz do que em tempo de guerra. Gente que aproveita a paz para se entregar à bebida, à luxúria e a outros vícios que até a guerra forçaria a interromper. Crês tu que a sua dívida de gratidão seja idêntica à do filósofo? A menos que se dê o caso de tu imputares ao sábio a injustiça de pensar que, em relação aos benefícios comuns a todos, lhe não cabe igualmente uma dívida de gratidão pessoal. Eu sinto-me muito devedor dos benefícios do sol e da lua, embora estes astros não nasçam para meu benefício exclusivo. Sinto-me particularmente obrigado em relação ao ciclo do tempo e à divindade que o governa, embora não fosse para meu exclusivo proveito que as estações foram discriminadas. A estúpida avareza dos homens estabelece uma distinção entre a posse em comum e a posse em privado, e por isso ninguém considera verdadeiramente seu o que é de propriedade pública. O sábio, pelo contrário, nada considera como mais seu do que aquilo cuja posse é comum a todo o gênero humano. De resto, esta espécie de bens não poderia ser de fato comum se uma parte dela não fosse propriedade de cada um. A posse de um bem, ainda que numa ínfima parte, em comum, faz com que surja a sociedade.
Acrescenta ainda mais isto: os bens importantes e autênticos não são divisíveis, de modo a que cada homem obtenha só uma pequena porção. Chegam às mãos de cada um, na sua totalidade. Numa distribuição de salários, cada homem levará aquilo que a cada um foi atribuído. Num banquete, numa refeição vulgar, tudo aquilo de que nos apropriamos fisicamente pode ser divisível em partes. Mas a paz e a liberdade são bens indivisíveis, são propriedade total, tanto de todos como de cada um. O filósofo, portanto, considera a quem deve o uso e o benefício destes bens, a quem deve o fato de as necessidades públicas o não chamarem às fileiras, às vigílias à defesa das muralhas, ao pagamento de impostos de guerra, e dá graças ao príncipe que assim o governa. Uma máxima fundamental da filosofia é esta: ser escrupuloso, tanto a receber como a retribuir um benefício. Ocasionalmente, para o retribuir, será bastante reconhecê-lo. O sábio, por conseguinte, reconhecerá a sua imensa dívida ao príncipe, cuja administração e supervisão lhe facultam o ócio produtivo, a liberdade de usar o seu tempo e uma tranquilidade que as ocupações públicas não vêm perturbar. Ó Melibeu, um Deus foi quem nos proporcionou este ócio, pois um Deus para mim será esse homem sempre. Se este ócio de que fala Virgílio deve muito ao homem que o facultou, quando seu principal proveito consiste em que esse homem, como vês, permite que as minhas vacas deambulem, enquanto eu, na minha agreste flauta, toco o que me apraz. Não é verdade que muito maior valor devemos nós atribuir a um ócio que nos faz viver entre os deuses, que faz de nós deuses? Isto é o que eu penso, amigo Lucílio, e para exemplificação, convido-te a acompanhar-me ao céu. Sextil costumava afirmar que o poder de Júpiter não é superior ao do homem de bem. Júpiter tem à sua disposição maior quantidade de benefícios a prestar aos homens. Entre dois homens de bem, todavia, não é melhor o que for mais rico, tal como entre dois timoneiros, igualmente espertos na sua arte. Não diremos que um deles é superior, por o seu navio ser maior e mais belo, em que é Júpiter superior a um homem de bem, apenas em que a sua bondade dura mais. O sábio em nada se considera inferior, só porque as suas virtudes estão circunscritas a um menor espaço de tempo. Diante dos sábios, aquele que tiver morrido mais velho não é mais feliz do que o outro, cuja vida de virtude foi truncada mais cedo. Do mesmo modo, nenhum Deus ultrapassa o sábio em felicidade, embora o ultrapasse em duração. Ora, a virtude não é maior só pelo fato de durar mais tempo. Júpiter possui tudo, mas desse tudo transmite a posse a outros. Júpiter só pode usar dos seus bens, no sentido de ser causa de todos os usarem. Quanto ao sábio, vê todos os bens serem usados pelos outros, com a mesma equanimidade e indiferença que Júpiter, e tem muito maior respeito por si próprio, porque, enquanto Júpiter não usa desses bens porque não pode, o sábio não os usa porque não quer. Podemos, portanto, acreditar em Sextil quando este nos aponta o caminho, dizendo que, por esta via, se chega até as estrelas, que esta é que é a via da frugalidade, da temperança, da coragem. Os deuses não nos desprezam nem invejam, antes nos admitem à sua presença e nos estendem a mão para ajudar-nos a subir. Admiras-te que um homem possa ascender à presença dos deuses? A divindade é que vem até junto dos homens, e mesmo para lhes ficar mais próxima, penetra até o interior dos homens, pois, sem a presença divina, não é possível existir a virtude. As sementes divinas existem, dispersas no corpo humano,
se forem tratadas por quem as saiba cultivar, elas crescerão à semelhança da sua origem, desenvolver-se-ão em plano idêntico ao da divindade de que provieram. Mas se caírem nas mãos de um mau cultivador, então este, tal como um terreno estéril e pantanoso, matá-las-á, produzindo ervas daninhas, em vez de searas. A tua carta encheu-me de satisfação e restituiu-me um pouco as forças que me vão faltando. Reavivou-me mesmo a memória que já se me vai tornando cansada e lenta. Porque não hás de considerar, caro Lucílio, que o principal meio para obter a felicidade consiste na convicção de que não há outro bem além do bem moral. Quem admite a existência de outros bens sujeita-se ao poder da fortuna, fica na dependência de uma vontade alheia. Mas quem circunscreve o bem ao bem moral pode ser feliz sem depender de ninguém. Este homem sente-se vencido pela dor de ter perdido os filhos. Aquele outro andará em cuidados por os ver doentes. O outro além estará angustiado por o saber nas bocas do mundo e mesmo gozando de má reputação. Verás também quem anda torturado de amor por uma mulher que lhe não pertence, ou pela sua própria. Não faltará quem se atormente devido a um insucesso político. A outros ainda as próprias honras serão motivo de angústia, mas entre todos os homens não há grupo mais atormentado do que os que se deixam angustiar pela expectativa da morte, continuamente iminente, pois qualquer circunstância a pode originar. E assim, como quem atravessa um território inimigo, há que estar atento à direita e à esquerda, virar a cabeça ao mínimo rumor. Quem não consegue expulsar do ânimo o medo da morte, vive sempre com o coração em ânsias. Vir-lhe-ão à memória caso de homens mandados para o exílio, privado dos seus bens. Vir-lhe-ão à memória caso de pessoas a quem as riquezas de nada valem, a forma mais insuportável de indigência. Vir-lhe-ão à memória caso de náufragos em sentido próprio ou figurado, homens a quem a ira ou a inveja do povo, arma terrível mesmo para os melhores, destruiu inesperadamente, quando nada o fazia prever, à maneira de uma tempestade que surge quando tudo pressagia bom tempo, ou da súbita queda de um raio que faz abalar com a sua força todo o espaço circundante. Neste último caso, quem se encontre perto do local onde o raio tombou fica entorpecido, como se tivesse sido atingido. No primeiro, quando a desgraça inopinadamente abate alguém, todos os restantes ficam tomados de medo, por saberem que a mesma angústia, porque os outros passaram, pode também tocar-lhes a eles. Todos se afligem com os males repentinos que caem sobre os outros, tal como as aves se assustam, mesmo com o ruído de uma funda desarmada. Também nós nos deixamos atormentar só pelo ruído, e não tanto pela pancada. Ora, ninguém pode sentir-se feliz. Com esta maneira de pensar, só há felicidade onde não há medo. Não gozamos a vida quando tudo nos faz desconfiar. Quem se confia ao acaso não consegue mais do que uma inesgotável e contínua fonte de cuidados. Só há uma via para se alcançar a segurança: desprezar os bens exteriores e contentar-se com o bem moral. Quem admite a existência de algum bem superior à virtude, quem pensa que pode haver outro bem, que não ela, fica sem defesa perante os dons da fortuna, na expectativa ansiosa do que lhe irá caber em sorte. Guarda no teu espírito esta imagem: a fortuna brinca com os homens, espalha ao acaso entre eles as honras, as riquezas, os favores, mas de tudo isto, umas coisas são dilaceradas entre as mãos dos competidores, outras são mal divididas por sociedades desiguais, outras não se conseguem sem grave dano de quem as obtém. De tudo isto, umas coisas foram parar às mãos de quem andava a elas alheio, outras, disputadas por demasiados concorrentes, ficaram reduzidas a nada, à força de serem ansiosamente pretendidas.
Em suma, ninguém, mesmo quando o roubo lhe corre de feição, consegue gozar o produto desse roubo até ao dia seguinte. É por isso que um homem verdadeiramente precavido, assim que vê começar a distribuição de presentes, se retira do teatro, pois sabe que muito terá de ceder para conseguir um pequeno favor. Quando um se recusa à disputa e se retira, o outro não vai atacá-lo ou bater-lhe, mas se ambos disputam um prêmio, é inevitável o conflito. O mesmo se passa com as benesses que a fortuna espalha sobre nós. Ficamos desgraçadamente excitados, enfurecemos-nos, desejamos ter muitas mãos, viramo-nos ora para um lado, ora para o outro. Dá-nos a impressão de que os bens que nos excitam a cobiça levam demasiado tempo a chegar. Esses bens, que poucos alcançam, mas todos desejam, ansiamos por ir-lhes ao encontro, alegramo-nos quando jogamos a mão a alguma coisa, deixamo-nos iludir pela esperança vã de superarmos alguns rivais e acabamos por cair no engano de pagar por bom preço uma presa sem valor. Retiremo-nos então destes jogos, cedamos o lugar aos conquistadores, estes que se deixem estar à espreita desses bens incertos e permaneçam mais incertos, afinal, eles próprios. Quem pretender ser feliz tem de admitir que não há outro bem senão o bem moral. Se em vez disto considerar a possibilidade de existir outro bem, começará por ajuizar mal da providência. Por um lado, porque os homens justos sofrem frequentes atropelos. Por outro, porque o espaço de tempo que nos é concedido nesta vida é curto e mesmo ínfimo, se o compararmos à vida do universo. Desta pessimista constatação resultará uma interpretação malévola das intenções divinas. Queixamo-nos de não viver sempre, de nos caber em sorte uma vida limitada, incerta, transitória. A consequência é nós não desejarmos viver nem morrer. Domina-nos o ódio à vida e o medo da morte. Os nossos propósitos andam à deriva e não há felicidade que nos possa contentar. O motivo é simples: não conseguimos atingir aquele bem imenso e insuperável no qual necessariamente a nossa vontade se detém, pois não há lugar algum para lá do ponto supremo. Queres tu saber por que motivo a virtude não carece de coisa alguma? Porque se satisfaz com o que tem à mão, sem ambicionar o que está fora do seu alcance. Tudo quanto é bastante lhe parece suficientemente grande. Imagina agora que não pensas assim e verás como o sentimento de solidariedade para com familiares e amigos logo começa a vacilar, uma vez que quem deseja praticá-la tem de sujeitar-se a muitas situações daquelas que o vulgo considera males e arriscar muito do que temos como bens. Desaparece a coragem, a qual obriga forçosamente a pôr em risco a própria vida. Desaparece a grandeza de alma, a qual só pode manifestar-se quando menosprezamos como coisa sem valor aquelas que o vulgo imagina serem as mais importantes. Desaparece a gratidão e o dever de retribuir um favor quando receamos o esforço a despender, ou julgamos que há algo superior ao dever de lealdade, em suma, quando não tendemos para o bem supremo. Mas deixando de lado esta questão, teremos de admitir que, ou aquilo que chamamos bens, não o são de fato, ou, se o forem, então o homem é mais feliz do que a divindade, pois aquilo a que o comum dos homens dá valor não tem a mínima utilidade para a divindade. Esta efetivamente está acima do desejo sexual, do prazer da mesa, da riqueza, de tudo, enfim, que tenta e arrasta consigo o homem, e só o homem, com uma vil forma de prazer. Consequentemente, ou teremos de acreditar que há bens inacessíveis à divindade, ou então o fato de a divindade deles prescindir, nos servirá de prova de que não são bens. Acrescente-se ainda que muitos dos pretensamente chamados bens
são gozados pelos animais mais intensamente do que pelo homem. Aqueles consomem o alimento com maior apetite, não estão tão sujeitos à fadiga sexual. A sua força muscular é mais intensa e constante. Logicamente, os animais serão muito mais felizes do que o homem. Na realidade, eles passam a vida ignorantes da maldade e do engano, gozam os seus prazeres e obtêm-nos mais intensa e facilmente, sem qualquer restrição imposta pela vergonha ou pelo arrependimento. Pensa tu agora se realmente se pode chamar bem a uma coisa relativamente à qual o homem é superior a Deus e o animal é superior ao homem. Devemos circunscrever o bem supremo à alma, degradá-lo-emos, se em vez da melhor parte de nós, o associarmos antes a pior, se o pusermos na dependência dos sentidos, que, nos animais sem fala, são bem mais apurados do que no homem. Não devemos atribuir ao corpo o ponto mais alto da nossa felicidade. Os bens verdadeiros são aqueles que devemos à razão. Bens firmes e duradouros, insuscetíveis de decadência, incapazes de padecerem qualquer decréscimo ou limitação. Os restantes bens são somente na opinião do vulgo. Na realidade, apenas têm de comum o nome com os bens verdadeiros, mas carecem das propriedades que distinguem um bem real. Chamemo-lhes antes utilidades ou, para usar o termo técnico, recursos desejáveis, mas sem perder de vista que se trata de utensílios, não de parte de nós mesmos. Tenhamo-los à mão, mas sem esquecer que são exteriores a nós, e mesmo tendo-os à mão, atribuamos-lhes um lugar subalterno e secundário, como coisa de que ninguém se deve orgulhar. A coisa mais estúpida do que vangloriarmos-nos de algo que não fizemos. Deixemos que todos esses falsos bens nos caibam em sorte, mas sem se colarem a nós, de modo a que, se ficarmos sem eles, os vejamos partir sem o mínimo sofrimento. Usemo-los sem nos ufanarmos deles, e usemo-los moderadamente, como algo que nos é confiado apenas transitoriamente. Quem quer que os possua, sem o controlo da razão, não os conserva por muito tempo. Até a própria felicidade, sem controlada, acaba por tornar-se um fardo. Se confiamos nesses bens, mais do que efêmeros, em breve ficaremos sem eles, e ao ficar sem eles, sobrevém o desgosto. Raros homens têm sido capazes de suportar com tranquilidade a perda da felicidade. A maioria deles, quando caem por terra as condições que os tornaram eminentes, os mesmos fatores que antes os exaltaram, ocasionam-lhes agora o abatimento. Por conseguinte, há que usar de prudência para impor à nossa vida medida e moderação, pois a falta de moderação leva velozmente à ruína todos os bens disponíveis, e não há recursos, por mais vastos, que consigam durar se a razão moderadora lhes não põe freio. Desta verdade pode servir-te de prova a sorte de muitas cidades, cujo poder imenso caiu por terra em pleno apogeu, com a intemperança a arruinar por completo todo o edifício outrora erguido, graças à virtude. Devemos estar precavidos contra semelhantes acidentes. Não há muralha inexpugnável contra os ataques da fortuna. Fortifiquemo-nos por dentro. Se o nosso íntimo estiver bem seguro, poderemos ser abalados, mas nunca dominados. Queres saber em que consiste este meio de defesa? Em não nos revoltarmos contra o que nos pode suceder, em termos a convicção de que mesmo o que parece lesar-nos contribui para a conservação do universo, como um dos elementos que levam a cabo o curso natural deste mundo. O homem deve aceitar o que também a divindade aceita, e por isso mesmo deve olhar com admiração a sua pessoa, a sua vida, porque nunca poderá ser vencido, porque domina os seus próprios males, porque subjuga pela razão
a sua arma mais forte, todas as contrariedades, dores e injúrias. Ama a razão, e este amor tornar-te-á apto a afrontar as mais duras situações. O amor pelas crias precipita as feras contra as armas do caçador. A sua ferocidade, o seu ardor irrefletido torna-as indomáveis. A ambição da glória leva muitos espíritos jovens a afrontarem ferro e fogo. Alguns decidem-se pelo suicídio, por uma simples aparência, uma sombra de virtude. Em todos estes casos, quanto mais forte e persistente se mostra a razão, tanto maior é o ímpeto que leva a defrontar toda espécie de perigo. Vejamos uma objeção possível. Não tem fundamento a vossa afirmação de que não há outro bem senão o bem moral. Tal convicção nunca vos poderá tornar seguros e imunes aos golpes da fortuna. O fato é que vós considerais como bens possuir filhos respeitosos da família, uma nação moralmente sã, pais bem formados. Ora, vós não podeis contemplá-los em perigo e sentir-vos em segurança. O cerco à vossa cidade, a morte dos vossos filhos, a servidão dos vossos pais, tudo isto vos perturbará o espírito. Começarei por apresentar a refutação habitual da nossa escola a esta dificuldade, acrescentando em seguida mais alguns argumentos que eu entendo necessários. Verifica-se uma diferença de estado quando, ao sermos privados de certas particularidades, obtemos em vez delas qualquer particularidade que nos é nociva. Por exemplo, se perdemos a saúde, caímos num estado de doença. Se ficamos sem ação nos olhos, tornamo-nos cegos. Se sofremos um golpe nos joelhos, não apenas perdemos a capacidade de andar depressa, como até ficamos incapazes de nos ter em pé. Ora, este perigo não se verifica nas circunstâncias que atrás nos foram objetadas. Ou seja, se porventura perder um bom amigo, isso não me obriga a suportar amigos desleais, nem se ficar privado de bons filhos, me surgirá em seu lugar o desrespeito pela família. Além do mais, num caso destes, não se trata realmente da morte de amigos ou de filhos, mas apenas dos seus corpos. Um bem somente pode extinguir-se na condição de transformar-se em mal. Ora, tal condição é impossível por natureza, porquanto toda virtude e tudo quanto é realizado pela virtude permanece sem a mínima degradação. Consequentemente, ainda que tenham falecido os amigos, os filhos em tudo conformes aos votos paternos, algo fica para preencher o seu lugar. Sabes o quê? Precisamente aquela propriedade que deles fazia homens bons. A virtude. Esta não deixa vazio algum, antes preenche a totalidade da alma, faz desaparecer toda a saudade. É ela só suficiente, pois é nela que reside a origem e a energia de todos os bens. Que importa se uma corrente de água é interrompida ou desviada, desde que permaneça salva a fonte de onde ela manava? Não será possível considerar que a nossa vida é mais justa, mais bem ordenada, mais sensata ou mais honesta, por termos os filhos vivos. Logo também não podemos considerá-la melhor. A companhia dos amigos não a torna mais sábia, assim como a sua falta não a faz mais insana. Logo, a presença ou a ausência deles igualmente a não torna nem mais feliz, nem mais desgraçada. Enquanto a virtude se conservar intacta, é impossível sentir a falta do que quer que seja. Que dizes? Então, não somos mais felizes quando nos rodeia um grande número de amigos e filhos? Como mais felizes? Repara que o sumo bem não padece diminuição ou acréscimo, mantém a sua própria grandeza, seja qual for o comportamento da fortuna. Quer um homem atinja uma extrema velhice, quer se extinga antes de chegar a ela, a grandeza do sumo bem é a mesma.
embora a duração da vida seja diversa. Pode desenhar um círculo maior ou menor. A diferença entre eles está na área, mas não na forma. E mesmo que conserves algum tempo um dos desenhos e apagues imediatamente o outro, alisando a areia em que o traçaste, ambos tiveram precisamente a mesma forma, uma linha reta. Não se avalia em termos de comprimento, de quantidade, de duração, porquanto é impossível fazê-la encolher ou distender. Abrevia quanto quiseres uma vida regida pela moral, e em vez de durar um século, faz com que se limite a um único dia, que nem por isso ela será menos moral. Nos casos, a virtude tem oportunidade de se espraiar, governando países, cidades ou províncias, emitindo leis, cultivando amizades, exercendo seus deveres para com os familiares ou os filhos. Noutros casos, move-se dentro de estreitos limites, impostos pela pobreza. O exílio, a perda da família, não se torna, contudo, menor, por trocar uma alta posição social por uma humilde, um cargo governativo pela vida privada, o vasto espaço da ação pública pelo estreito limite da própria casa, do mísero cantinho. A virtude será igualmente grande, mesmo quando reduzida a si mesma e privada de contatos exteriores. Não perde por isso, de forma alguma, o seu ânimo elevado e amplo, a sua inigualável prudência, a sua indefectível justiça. Consequentemente, em qualquer dos casos, o seu grau de felicidade será o mesmo. Tal felicidade reside num único ponto, o próprio espírito, e assim obtém a estabilidade, a grandeza, a tranquilidade, coisas impossíveis de obter sem o conhecimento, quer da condição divina, quer da condição humana. Passemos agora àqueles argumentos pessoais a que acima me referi. O sábio não se aflige com o falecimento dos filhos ou dos amigos, encara a morte deles com o mesmo ânimo com que aguarda a sua hora de morrer, sem sentir medo perante esta tal, como não sente sofrimento perante aquela. A virtude, na realidade, baseia-se na congruência. Todas as suas realizações se situam ao mesmo nível numa harmonia perfeita. Tal congruência desaparece caso a alma, que é sempre necessariamente elevada, se deixa abater pela dor ou pela saudade. A ansiedade, a preocupação, sejam de que espécie forem, são tão contrárias à moral como a indolência na ação. O valor moral, porém, mantém-se seguro de si, pronto a agir, livre do medo, sempre alerta. Que dizes? Será então incapaz de sentir algo que se assemelhe à perturbação? Não se alterará a cor do rosto? Não se agitará o olhar? Não sentirá calafrios no corpo? Então, e aquelas reações que não derivam da vontade da alma, mas provém irrefletidamente de um qualquer instinto natural. Admito que isto possa suceder, mas nem por isso se abalará a convicção de que nenhuma daquelas contrariedades constitui realmente um mal digno de enfraquecer um espírito são. Tudo quanto for necessário realizar, realizar-se-á com decisão e presteza. De alguém que se move longe da sabedoria, pode com razão dizer-se que, quando age, o faz sem empenho ou por mera obstinação, com o corpo a indicar-lhe um caminho e a alma outro, pelo que se sentirá dilacerado por duas tendências de sinal contrário. Um caráter destes só consegue desprezo pelas ações que, em teoria, o deveriam encher de admiração por si próprio e faz sem qualquer convicção os atos de que se vangloria. De fato, quando receamos algum mal, o próprio fato de o recearmos atormenta-nos enquanto aguardamos. Teme-se vir a sofrer alguma coisa e sofre-se com o medo que se sente. Tal como nas doenças físicas, há certos sintomas que pressagiam a moléstia. Incapacidade de movimento, lassidão completa mesmo quando se não faz nenhum esforço, sonolência, calafrios por todo o corpo,
também o espírito débil se sente abalado, mesmo antes de qualquer mal se abater sobre ele, como que adivinha o mal futuro e deixa-se vencer antes do tempo. Há coisa mais insensata do que nos angustiarmos com o futuro, em vez de deixarmos chegar a hora da aflição e atrairmos sobre nós todo um cúmulo de tormentos, quando não é possível livrarmos-nos por completo da angústia. Pelo menos adiemo-la tanto quanto pudermos. Queres ver como é verdade que ninguém deve atormentar-se com o futuro? Imagina um homem a quem tenha sido dito que depois dos 50 anos será submetido a graves suplícios. Ele permanece imperturbável enquanto não passa metade desse espaço de tempo, a altura em que começa a aproximar-se da angústia prometida para a segunda metade da sua vida. Por um processo semelhante, sucede também que certos espíritos doentes, sempre em busca de motivos para sofrer, se deixam tomar de tristeza por fatos já remotos e esquecidos. A verdade é que nem o passado nem o futuro estão presentes, pelo que não podemos sentir qualquer deles. Ora, a dor somente pode resultar de algo que se sente.